gente só cresce quando chega nesse ponto. Nesse ponto que a gente pode ter a oportunidade de crescer. Se não acontecer esse movimento de consciência, de autoconsciência, crescer é uma utopia, e só isso. E a oração é a confissão dessa confiança em alguém mais do que em mim mesmo. É isso. E como eu estava falando na neurociência, né? Quando a gente ora, ativa áreas cerebrais em nosso ser que remetem a sensações de confiança, de segurança, de cuidado, de estar sendo observado, como uma criança que enxerga um pai. Sabe quando você é criança e se sente meio perdido, sei lá, no mercado, no shopping, ou algo assim? Aí você encontra o teu pai ou a tua mãe. Meu Deus, parece que você foi salvo ali, né? Parece não, é isso mesmo, porque sem teus pais, você é criança, você quem? Você é a deriva, né? Afinal de contas, o ser humano é o único animal que não sabe viver. Interessante isso. A gente se gaba tanto de ser inteligente, de ser isso e aquilo dentro dos animais, de ser racionais, né? Sermos racionais. Mas o homem, o ser humano, é o único animal que não sabe viver. A borboleta, ela sai do casulo e vai. Ela sabe viver. A formiga, a barata, o leão, sabe? Vai lá. Já viu um potro nascendo? É muito interessante. Ele sai caminhando. Acabou de nascer. A gente nasceu agora, e daí? Deixa a gente ali no canto, ver o que acontece com a gente. A gente vai definhar até a morte, né? Então é como se na oração a gente tivesse um retorno àquela fonte de maior cuidado. E ativa áreas, principalmente o núcleo accumbens, o córtex pré-frontal, que descarregam em nós componentes hormonais de cuidado e de segurança. Então a oração, ela é muito importante. Não pense você que é só um ritual a ser praticado, não. De maneira robótica, automática, né? Tem benefícios terapêuticos fortíssimos na oração. O interessante é que toda civilização ora. Aí, tem gente que fala que é oração, que é reza, que é prece, né? Cada religião tem sua forma de dizer. Mas o fato é que toda a civilização na história humana orou. Talvez não com nossos moldes, vamos dizer, cristãos, né? Em que você se ajoelha. Esse padrão que foi trazido mais fortemente por Jesus. De entrar no seu secreto, né, individualmente. Falar com o Pai que te ouve em secreto. Só que... obrigado. Só que, por exemplo, um muçulmano, ele ora. Um hinduísta, um taoísta, eles oram. Toda a civilização ora. Por quê? Porque existe dentro de nós uma ânsia pelo que é eterno. A gente ora porque a gente olha ao nosso redor e tem a seguinte conclusão: só isso aqui não basta, não é o suficiente, não dá conta. Nem eu dou conta e nem o que eu vejo. Foi Salomão quem disse em Eclesiastes o seguinte: Tu, Senhor, puseste a eternidade no coração de todo homem. Essa ânsia por sentido, sabe? Essa ânsia por aquela chave solucionadora dos nossos problemas e nossa falta de significado para existir. A gente tem essa ânsia. A gente até constrói esse edifício de sentido e significado com trabalho, com faculdade, com romance, com não é o que for, com conquistas, com carreira, com igreja, com tudo. Mas o fato é que do berço à sepultura, nessa dinâmica terrestre, sempre vai ter uma sede por um algo a mais, que a gente não consegue nominar. A Clarice Lispector, uma vez, escritora existencialista brasileira que já faleceu, ela tem uma frase muito interessante. Ela fala assim, ó: o que eu quero não é amor. Só isso não é o suficiente. Também não quero liberdade, porque o que eu quero não tem nome. Olha só que interessante isso. O que eu realmente quero não tem nome. É aquela sede pelo eterno, que, como Salomão falou, habita o coração de todo homem. E a oração é justamente o ponto de contato entre quem eu sou, estando entregue naquele espaço de oração, e aquele que é o eterno, aquele que é o absoluto, que eu não consigo achar em nenhum outro lugar. O que não quer dizer que quando eu ore, eu entre em contato com o divino, com
o absoluto de tal forma que eu me sinta completo para sempre. Também não. A peleja vai do berço à sepultura. Mas a oração é um relembrar de onde você veio, a quem você pertence. Oração é isso, é um relembrar ininterrupto de quem você é, de onde você veio, para onde você vai. Você se relembra de que você não é a sua mente na oração. Na oração você se relembra de que você e a sua mente são coisas separadas. No dia a dia, você vai vivendo, tendo problema, tendo alegria, e vai naquela contradição o tempo inteiro. A vida é ambiguidade o tempo inteiro. Alegria, tristeza, felicidade ou não, sabe? Paixão ou não, amor ou ódio. É assim, raiva. Vida é assim todo dia. E a gente sofre tanto no desenrolar dos nossos dias porque a gente se identifica muito com a nossa mente. Quando você fala, eu sou a minha mente, e não mais a mente me pertence, isso quer dizer que você é a sua raiva, você é o seu surto de posse, você é a sua tristeza, você é a sua melancolia, você... Entende? E na oração é como se a gente se afastasse de nós mesmos. Nos víssemos de cima, vamos dizer assim. Nos separando entre eu e eu mesmo. É interessante isso, não é? É você analisando a sua vida e dizendo assim, Senhor, olha, eu preciso de Ti. Porque toda oração, você pode falar o que você quiser. O pressuposto básico da oração é, só eu não basta. Eu preciso de algo a mais, eu preciso de Ti. Então guarde isso, oração, essa é a chave. A oração é um relembrar-se eterno de quem você é. A realidade de quem Deus é, né? E consequentemente quem você também é. Eu quero que você, por gentileza, abra a sua Bíblia em Mateus 26. Mateus 26, versículo 38. Mateus 26, 38. Diz assim, ó. Então Jesus lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, olha só que forte isso, meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Olha a carne gritando aí, ó. Todavia, não seja como eu quero, mas como Tu queres. Esse é o padrão da oração, inclusive. 40. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro, então nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Nem uma horinha? Vigiai e orai, vigiem e orem, para que não entrem em tentação, pois o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Olha, com uma frase de Jesus, com uma sentença, Jesus definiu qual é o propósito da oração. Olha só, vigiem e orem, para que não entreis em tentação. A oração é o quê? É um exercício que você faz, para que você não entre em tentação. Tentação do quê? No resto da sentença ele explica. Pois o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Quer dizer, a oração é um exercício de submissão da carne ao espírito. Entende? A gente ora para não entrar em tentação de dar razão para a carne. Porque ele fala, orem porque a carne é fraca. Ou seja, o motivo para orar está no fato de que a carne é fraca. Interessante demais isso. Sabe qual é o problema? Que a gente vincula carne, a palavra carne, a gente vincula a coisas muito específicas que são tabus sociais. Quer ver? Quando a gente ouve carne, a gente remete na hora. A carne é fraca, a gente remete o quê? Adultério. Eu peguei minha vizinha, eu traí minha esposa, eu não sei o que lá. Eu pulei a cerca. A gente pensa que carne é isso, automaticamente. Nosso inconsciente coletivo. A gente pensa que carne é você xingar alguém.
A gente pensa que carne é ficar bêbado até cair. A gente pensa que carne é isso. A gente não pensa em nada. Todo o resto é... Briguei em casa, discuti com a minha esposa, por exemplo. Não, isso aí é natural no dia a dia, né? Não é carne. A gente não vincula. A gente geralmente vincula a palavra carne ao lado sexual, de bebedeira e de explosões de alguma ira, alguma raiva, alguma coisa assim. É ou não é assim? Mas o conceito de carne aqui no Evangelho é um conceito que diz respeito à natureza humana. E nesse pacote entram emoções, nesse pacote entram pensamentos, nesse pacote entram sentimentos. E aí sim também vontades, é claro. Só que carne, obras da carne, todo mundo pensa que são essas coisas que eu falei agora, essas categorias muito básicas, superficiais. Mas obras da carne é uma disposição espiritual e não comportamental. Carne é um conceito espiritual, não é um conceito comportamental. Tem gente que acha que andar pelo Espírito, que o Espírito está pronto. Tem gente que acha que andar pelo Espírito é você parar de usar a mini saia quando vem para a igreja. Ou você não usar mais aquelas blusas com aqueles decotes enormes. Ou você parar de falar palavrão. Aí se eu parei de fazer isso, eu digo, eu estou andando pelo Espírito. E ainda disse, quem convenceu foi o Espírito Santo. Mas a maior parte dos casos, quem convenceu foi a moral religiosa. Que te diz que, olha só, tem algumas palavras muito feias que eu não vou falar aqui, né? Mulher que usa decote assim, essa aí é uma... E aí por aí vai, dentro da igreja. Inclusive, não só, mas inclusive. Então quem convenceu foi o constrangimento comunitário. Para parar de falar palavrão. Aí não vou falar porque o pastor está próximo, então não vou falar palavrão. Já vi isso muito, todo mundo já viu isso uma vez na vida, né? Não vou me usar decotão porque fico me andando torto. Então é um constrangimento comunitário, não foi o espírito. Porque carne é espiritual, o conceito de carne é espiritual. Carne é quando eu deixo de viver segundo as leis do Evangelho e passo a viver segundo as minhas próprias leis. Isso é carne. E disso deriva bebedeira, disso deriva, tudo deriva, mas não é isso, entendeu? Deriva disso. Carne e espírito são disposições espirituais. E todo o comportamento que disso deriva é apenas consequência e podem ser infinitos. Até o que eu chamo de virtude, às vezes pode ser carne. Porque às vezes o Espírito te fala assim, não pare, continue na sua consciência. E a sua carne lhe diz, o seu pensamento, a sua emoção lhe diz, cara, para com isso, vai. Você não vai conseguir chegar lá, para com isso, faz outro plano. Mas às vezes acontece o contrário. O Espírito diz, olha, está na hora de desistir, de parar, de retroceder, calma, troca a rota. E a gente, num surto de posse de poder, pensa que a voz do Espírito é do Espírito quando é da carne. Porque nesse caso, a carne pode dizer para você o seguinte, continua. Né? Como o diabo falou para Jesus, pula daqui, né? Pula daqui. Tu não é filho de Deus? A gente fala, eu nasci para ser cabeça e não cauda. A gente vai naquele surto de posse de poder e vai. O Espírito está dizendo, não vai. Às vezes parar é um ato de coragem e de sabedoria. Não é só ir para frente. Então a gente tem que orar. A oração é muito importante para haver esse discernimento. Porque se você não conseguir distinguir entre aquilo que é voz da carne, das suas emoções, pensamentos viciados, e a voz que vem do Espírito, que é a palavra, se não souber distinguir as duas vozes, você vira um barco à deriva. É ou não é verdade? É por isso que a oração tem que vir acompanhada de uma mente dotada do Evangelho. Porque se a oração é um espaço de relembrar-se, como falei no começo, relembrar-se do quê? Relembrar-se do quê? Se você não tiver o conhecimento da palavra, você vai se relembrar o quê na oração? Entende o que eu digo?
Por isso que oração e palavra têm que andar juntos, o tempo inteiro. São indissociáveis, não dá para dissociar uma coisa da outra. E se alguém assim o fizer, está cometendo um equívoco, né? Bonito, né, pastor Júnior? Casal bonito pra caramba, né? Olha só, a oração é uma linguagem universal, né? Uma linguagem universal. Todo mundo ora. Até o ateu, mesmo que ele veja que orar pode ser inútil, orar pode ser, sei lá, perda de tempo, né? Ateus geralmente pensam isso, que está falando com as paredes, né? Mas até esses, quando vem alguém orando, tem o máximo respeito. Ele está orando. Porque a oração é vista como uma coisa mais íntima de alguém. E é um espaço de muita confiança depositada. E se não for assim, aliás, só não é assim quando a oração é um rito religioso automático. Aí, meu amigo, não useis de vãs repetições. Por quê? Porque a oração ela tem que ter substância, ela tem que ter você. A oração sem você é um rito. O rito é a oração sem você. Aí não adianta. Aí realmente é como se fosse falar com as paredes mesmo, né? Quero que você abra mais uma vez em Gálatas 5. O livro de Paulo aos Gálatas, capítulo 5. A gente vai ver mais uma vez confirmar aquilo que Jesus falou, que a gente acabou de ler. E a gente tem que orar porque a carne é fraca. E Paulo explica o porquê disso, olha só. Gálatas 5:17. Muito conhecido, fala assim, ó. Porque a carne milita, batalha contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Opostos entre si. Espírito e carne são opostos entre si. Paulo já nos alertava que a vida é, do começo ao fim, do berço à sepultura, uma batalha ininterrupta entre as forças que vêm do Espírito e as forças que vêm da natureza humana. E de novo, eu insisto nisso. Não mais associe a palavra carne, o termo carne, a sexo, adultério, bebedeira. Não. Pensa que carne é disposição humana natural. E aí nisso entram, como eu falei, emoções, pensamentos, sentimentos e vontades. Tá? Por favor, apaguem isso de vocês. Carne não é só sexo. Não façam isso. Muito bem. Do começo ao fim, 5:17. Do começo ao fim, espírito e carne militam entre si. É por isso que a gente ora. É simples. É muito simples. A gente ora porque a gente precisa. Alguém pode perguntar assim, mas como é bem comum inclusive, mas se Deus é onisciente, onipotente, onipresente, para que orar? Ele não sabe tudo? Jesus não falou que antes que a gente peça ou fale já sabe? Então para que orar? Não é perda de tempo? Ele vai mudar a vontade dele se a gente orar? Então se ele é Deus, por que orar? A resposta é simples, porque eu oro porque eu não sou Deus. É muito simples. É muito simples. Eu sei que Deus tem a resposta, mas eu não tenho, por isso eu oro. Eu sei que Deus sabe tudo, mas eu não sei, coitado de mim. Eu não oro. Eu oro por causa disso, eu não sou Deus. Entende isso? Coitado de mim. Quem sou eu? Quem somos nós, no fim das contas? Somos apenas seres humanos que não sabem como viver. A gente vai tendo pistas, né? Aqui, acolá e tal. Sinais. Isso aqui tem a ver comigo, isso aqui não tem, então eu não quero. Mas, tem uma pessoa com quem eu me envolvi, não deu certo, então já para mim é referência de quem eu não quero mais, né? Me envolver tão intimamente, futuramente. A gente vai tendo pistas o tempo inteiro, pistas. A gente entrou e errou, não vou repetir isso aqui, vamos pro outro lado. Pistas. Aí a gente fala, eu sei viver. Aí vem uma dificuldade, uma contradição, vai ser aquela convicção de que você sabe, vai por água abaixo, vai pelo ralo.
Aí você volta para a oração. Tem gente que é assim, né? Enquanto tudo bem, se sente capaz. Aquele negócio megalomaníaco, até às vezes eu consigo, eu vou, eu conquisto, eu não sei o quê. Vem a dificuldade, oração. Está vendo como a oração é um espaço em que você se conecta com aquilo que é a fonte, com aquilo que está fora dessa dinâmica aqui? Só que tem gente que prefere viver a oração como um processo de fuga o tempo inteiro. Fuga psicológica. Achando que agora eu estou diante de Deus. Senhor, você é como se Deus fosse um oráculo, né? Senhor, por favor, me dá uma pista aqui. Quanta gente eu vejo orando para Deus por causa de paixão. Está todo apaixonado ou apaixonada e vai, Senhor, preciso que você me confirme se essa pessoa é mesmo, se é ela ou não. O cara está chorando, orando, porque está tão apaixonado, tão loucamente apaixonado. E fala, Senhor, se tu não me deres uma resposta, eu não sei o que você é de mim. Não sei, sinceramente, se não for você, me dá sim ou não. Se for sim, Deus apaga a luz. Se for não sei, que uma barata entra no meu quarto, sei lá. Aí é um não gigantesco, né? Não, pelo amor de mim. Aí passa um dia, 2 dias, uma semana. O cara vai cansando daquilo, né? Aquele sentimento todo, aquela coisa, aquela melosidade toda. Mas especialmente quando ele não é correspondido ou ela não é correspondida, ela vai cansando, ele vai cansando. Pô, mas estou indo, investindo, não dá certo. Aí o cara descobre, melhor não. O cara usou o bom senso lá, melhor não. Aí o cara, Deus não falou nada e eu consegui descobrir que não era bom para mim, então vou orar para quem então? Essa é a vida do cara que tem a oração como um oráculo, Deus como um oráculo. Porque 99% das coisas que a gente passa na vida, a gente pode resolver. E se não der para resolver, a gente tem que aguentar. A vida é assim. Todo mundo sabe que a vida é assim, mas a gente insiste em achar que a vida de alguma forma ser uma perfeição ambulante existencial. Todo mundo sabe. Desde Adão até hoje, para sempre assim será, o mundo jaz no maligno. Paulo fala que a criação toda geme como em dores de parto, esperando ansiosamente por ser revestido de perfeição. Por quê? Porque hoje o universo, inclusive nós, que a gente faz parte do universo, né? Inclusive, estamos totalmente sob controle dessa imperfeição universal. A gente sabe disso. A gente sabe que a gente não sabe. A gente sabe que as coisas são imperfeitas. A gente sabe tudo isso. Mas a gente insiste em achar, em dar um jeito de tornar a vida uma perfeição quase que inexplicável, sabe? Em todas as áreas possíveis. Então a oração não é isso. Deus não é oráculo. E oração não é um espaço temporário. Aliás, guarde isso. A oração não é um tempo que você reserva. A oração é um lugar em que você entra. São coisas muito diferentes. A oração não é um tempo que você separa. Agora eu vou orar. Não, a oração é um lugar que você entra. É muito diferente. É um estado que você entra. Para se relembrar daquilo que é verdadeiro mesmo. Para você se afastar daquilo que é corriqueiro, que é problema, que é confusão, que é contradição, que é perplexidade. E adentrar num espaço, num lugar, a oração, em que você se sente afagado, desejado, ouvido. Vocês estão aí? A carne e os pensamentos podem te dizer o seguinte, outro exemplo, né? Você nunca vai ser salvo. Cara, mulher, você não vai conseguir ser salvo. Olha o que você fez, cara. Ou então, você foi rejeitada por pai, por mãe, sei lá por quem. Você é órfã, você tem só um dos pais, eu não sei. Aí você pode passar a vida inteira com aquele padrão mental de que ninguém me quer. Que é o que geralmente acontece em casos assim.
Eu sou totalmente rejeitado por todo mundo. Geralmente é o que se pensa nessa situação. O que é isso? É um padrão mental, é um pensamento. É o quê? Carne. Isso é carne. Está vendo como a carne é muito sutil? É carne. Mas o Espírito, que é a palavra, porque João 1 diz que a palavra é o próprio Cristo, lembra disso? Aquele que é a palavra. O livro, isso aqui são as escrituras que contêm a palavra. A palavra, porém, é Cristo. Aquele que é a palavra habitou entre nós, é o que João diz. Então o Espírito diz o seguinte: já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E o seu ego, o seu eu, não ego de forma pejorativa, não, seu eu, o seu ego, é quem decide a que voz vai obedecer, vai dar vazão, vai dar razão. Ou a voz da carne que diz que eu sou sujo, que eu sou impotente, que eu não consigo, que eu não sou bom o suficiente, que eu sou feio, que eu sou não sei o que eu sou não sei o que lá, e portanto não sou merecedor, e me sinto culpado porque eu não sou bom o quanto eu deveria ser na minha cabeça. Ou você vai dar vazão a isso, ou vai dar vazão a outra voz que diz que já não há mais condenação nenhuma para você. Quer ver um exemplo? Quando você se autoestima muito baixamente, se diz eu não sou bom, eu não consigo, eu sou péssimo, eu não tenho habilidade, eu não tenho capacidade, isso é culpa. Sabia disso? É culpa. Por que culpa? Vamos conceituar culpa, tá? Vamos trazer um conceito de culpa. Culpa é quando eu dou passos mais distante do meu ideal, que eu penso que seja o ideal. Culpa é isso. Culpa é estar mais distante do que eu acho que eu tenho como ideal. Então, claro, existem tipos específicos de culpa, claro. Se eu fiz alguma coisa muito feia, aquele peso na consciência é culpa. Por quê? Que eu não devia ter feito. O que é esse não devia ter feito? Eu fiz aquilo que não pertence ao meu ideal de correto, então eu estou mais longe disso, então eu me sinto culpado. Só que o mecanismo é exatamente o mesmo quando eu digo assim, quando eu me julgo não bom o suficiente. Por quê? Porque na minha cabeça o ideal é que eu seja de tal forma, de tais formas, tudo fantasia, de tais formas. Como eu me julgo, eu observo a minha autoimagem, me deprecio e digo que eu não sou bom quanto deveria ser, isso quer dizer que eu estou passos distantes, estou muito longe do que eu acho como ideal, que eu tenho como ideal. Então, se julgar não bom o suficiente é culpa também. Então você, o tempo todo, a nossa mente, não só você, todos nós, temos que decidir entre a voz que vem dessa culpa, entre a voz que nos diz que nós não somos bons o suficiente, que nós estamos agindo errado, que nós não temos o dinheiro que a gente deveria ter, que a gente não tem a casa que a gente deveria ter, que a nossa família deveria ser outra, a mesma, mas com outra dinâmica, que o meu marido, que a minha esposa não são aquilo que eu esperava que eles fossem, eles mudaram, crise familiar, conjugal. Quando eu olho para tudo isso e vejo, meu Deus, a minha vida está um inferno, tudo errado, estou sem dinheiro praticamente, a pandemia trouxe muito isso. A carne, a natureza humana em forma de emoções, pensamentos, sentimentos, diz o que para você? Cara, você está abandonado, você está desamparado, você não sabe o que fazer, portanto, você não é ninguém praticamente. Você está sozinho aqui, sem dinheiro, com crise familiar, vamos supor, uma situação deplorável, né? Mas que acontece muito. Olha que coisa ruim. Você veio ao mundo por isso? Para passar por isso? Aí você ouviu tanto que você é filho de Deus, que aquela coisa toda. Ninguém te ensinou a andar pelo Espírito, mas sim andar em surtos de poder. E você fala, Senhor, eu sou teu filho. Como é que eu posso passar por dificuldades? Isso tudo é carne. Carne. É a sua alma desesperada por equilíbrio, que te diz que você não é bom o suficiente. E que faz uma análise da tua situação e julga você como inoperante, como não quisto pelas pessoas. Mas o Espírito diz, olha, por isso que é importante que você seja cheio da palavra. Diz o seguinte,
ainda que a figueira não floresça, e que não haja fruto na vide, e por aí vai, e que o produto da oliveira minta, e que nos campos não haja mantimento. E dá mais algumas situações, alguns contextos, um contexto deplorável. E ele termina dizendo: todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação, no Senhor, o Deus da minha salvação. No Evangelho, a alegria não está na condição existencial. Ela influencia, mas não está nisso. Por isso é que Jesus falou que buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, a sua virtude, e as demais coisas serão... Quer dizer, a dinâmica do Evangelho é primeiro aquilo que é espiritual, aquilo que sustenta a alma. Aí você entende quando Jesus falou que, retomando, né, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aí você começa a ligar os pontos, sabe, da palavra. Meu Deus, é verdade. Se eu esperar ser cheio por causa de condições existenciais específicas, eu estou lascado. Porque a minha alma é um buraco sem fundo. A minha alma é um buraco sem fundo. Não esqueça disso. Plenitude aqui não existe. É assim que acontece. A nossa função enquanto seres viventes existenciais aqui, enquanto essa vida durar, é procurar alimentar aquilo que é verdadeiro. Porque coisas e posições e situações não têm o poder de preencher nosso coração. E a oração é esse espaço em que você, cheio da palavra e cheio de autenticidade, isso é importante. Não queira se fantasiar não, porque você pode até me enganar ou enganar quem quer que seja. E olhe lá, né? Tem gente que é mais esperta e não cai na sua. Mas você querer dar uma de João sem braço para cima de Deus, não vai dar certo. Então para que continuar se iludindo? Seja autêntico. Mas eu não sei orar. Outra coisa muito comum, eu não sei orar, mas ninguém sabe orar. Nem os discípulos que andavam com Jesus o tempo inteiro sabiam orar. Um belo dia perguntaram: Senhor, ensina-nos a orar. Tô de brincadeira, né? E o interessante é que Cristo não falou assim, ó, quando orares ajoelha-te, quando orares não sei o que. Não, não. E quando orares dizei. Pá. Porque a oração é uma disposição do coração. Não é um gesto, não é uma forma de dizer, não são palavras, não é vocabulário, nada disso. Existe oração errada. Qual? Aquela que não tem a ver com o Pai Nosso. Aquela que foge aos parâmetros do Pai Nosso é uma oração errada. Porque se perguntar a Jesus, nos ensine a orar, e Ele ensinou, é porque tem formas erradas também. Não é verdade? Então nem toda oração é válida. Você precisa saber qual é o parâmetro de Cristo para a oração. E não é, já adianto para vocês, não é nada mirabuloso não. Mirabolante não. Não pense isso. O fardo é leve, sempre será. Agora perceba como a gente está acostumado a pensar que a oração é algo automático, né? Orar é fácil, só chegar lá, entrar e orar. Ponto. Mas a oração é o ponto de contato entre eu e aquilo que não tem contradição. Esse é o ponto. A oração é o ponto de contato entre a contradição encarnada, que sou eu e que é você. Como Paulo falou em Romanos 7, né? Aquela ambiguidade louca. Aquela coisa quase que esquizofrênica, assim. Né? É assim. Depois da queda, o ser humano virou assim. Todos estão sujeitos a essa confusão. E a oração é justamente essa entrega a alguém que você sabe que é mais confiante que você. Você ora porque você se olha, se observa e tem a seguinte conclusão: eu não sou alguém totalmente confiável. Não sou autossuficiente. Eu não sou onipotente. Eu não posso todas as coisas por mim mesmo.
Mas eu sei que Ele pode, então por isso eu oro. Eu sei que Ele sabe, por isso eu oro. Eu estou com dificuldade, mas Ele tem a resposta, por isso eu oro. E a oração sem a palavra, você vai se relembrar do que se não tiver a palavra? Pense nisso. Agora, retomando o texto de Mateus 26, 38, 39, olha só. Adiantando-se um pouco, Jesus prostrou sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, essa expressão se possível mostra uma submissão a uma vontade maior. Quer dizer, Jesus sabe que Ele está entregando tudo de si. Ele está derramando espírito, carne, tudo ali diante da oração. Ele estava prestes a ser sacrificado. Isso aqui foi um Getsemane. Ele estava atordoado, desesperado. Meu Deus, me livra disso. Será que não tem outro jeito? Será que não dá para dar um jeitinho, Senhor? Dá um peteleco e tudo se desfaz, né? É muito mais fácil. E esse é o ponto. A guerra entre espírito e carne. Porque Jesus veio ao mundo sabendo que Ele teria que morrer. Essa é a missão dele. Sempre foi essa a missão dele. Mas quando o aperto vem, a gente se esquece muito facilmente. A gente tende a apelar. Não é assim que acontece? Até Jesus, se possível, pelo amor de Deus, se possível, por amor de ti, se possível, me livra disso, dá outro jeito, porque a minha carne não aguenta. Olha que interessante isso. João Batista é um outro grande exemplo disso. Imagina, ele estava batizando todo mundo no Rio Jordão, aí via Jesus passar: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Eis que vem depois de mim aquele que não tem a honra de tirar a sandália dele, que antes que eu nascesse ele já era. E Jesus, aquela comunhão com ele, eles se amavam. Aí ele foi preso, João Batista. Ele foi preso. Provavelmente machucado, isolado, aquela coisa toda. Aí se conta lá na frente que ele mandou chamar os discípulos. E falou assim: ó, eu estou mal aqui, vai lá ver se ele é mesmo Cristo. Meu Deus, ele viu milagre o tempo todo. Ele viu pomba descendo, ele ouviu voz, ele falou com ele aprendeu com ele. Mas na dificuldade extrema ele falou: vai lá perguntar para ver se ele é mesmo Cristo, por favor. Olha que interessante isso. E é assim com a gente o tempo inteiro, é ou não é? A gente vê aqui, recebe uma palavra, a gente lê alguma coisa na Bíblia e fica cheio de fé, cheio de esperança. A gente saiu da igreja, se deu conta, voltou para casa e se deu conta de que a realidade que era antes do culto, depois do culto era a mesma em casa, por exemplo. Aí você sabia, não adianta. Não adianta. Por isso que a oração entra aí como um relembrar-se, entendeu? Entendeu? Porque a oração é um espaço em que você se relembra daquilo que é verdadeiro. Porque as dinâmicas, as situações da vida, como elas são, nos desfocam o tempo todo, nos desvirtuam o tempo todo daquilo que é verdadeiro. E a oração nos remete a essa relembrança de qual é a nossa fonte, de quais são os valores para existir, quando acompanha a palavra também, e assim por diante. Não acha que você vai ser constante o tempo inteiro. Jesus não foi, ele estava na cruz e falou: Senhor, por que me desamparaste? Jesus perguntou por quê. Olha que interessante isso. E tem gente que diz, a gente insiste em achar muitas vezes, que ter fé é não ter perguntas a fazer. Duvidar é o problema, mas ter perguntas, todo mundo tem. Eu perguntei para Deus durante muito tempo, quando eu comecei a me converter, alguns anos atrás, eu falei assim: mas Senhor, por que tudo isso, né? Tem uma vez, pastora Priscila, que eu perguntei para eu, na minha, eu era adolescente, tinha uns 16, 17 anos, na minha inocência, vamos dizer assim, na minha maturidade, né? Eu ajoelhei e falei assim: eu não criei em Deus direito ainda, mas meus pais sim, então eu estava sofrendo, então vai que ajude, né?
Aquele desespero de quem não conhece o Evangelho. Eu vou lá orar para ver se alguma coisa acontece, não sei. Aí fui lá, me ajoelhei e falei assim, mas Senhor, aquela coisa, né, o que eu vou dizer? Tu estava solitário antes de criar as coisas? O que aconteceu? Estava com tédio? O que aconteceu? Eu orei assim. Você estava entediado para criar tudo, para criar o universo, criar as pessoas? Para quê? Claro que essa era uma expressão de alguém imaturo que tentava achar um sentido e não estava achando, né? E não estava encontrando. Você estava sentindo sozinho, Senhor, para criar eu existo, mas eu fui criado sem a minha, como é que é? Sem a minha, como é que fala? Quando você concorda com aquilo. Vamos dizer concordância, tá? O termo é outro, você sabe talvez. Eu fui criado sem a minha concordância. E aí eu sou obrigado a existir. Assim que eu orava o tempo inteiro. E passar por isso, e dar conta de ir naquela corda bamba da existência, tentar me equilibrar o tempo inteiro. Vai para lá um pouco, vai para lá um pouco, tu fica naquela, daqui a pouco tu quase cai e volta. E a vida é assim o tempo todo. Mas eu não sei nem por que eu tenho que fazer isso, não sei por que eu estou aqui, não sei nada. É típico de alguém que não se entregou à fé. É típico, essas perguntas. Se tu és pai, por que tem gente passando fome, passando frio, fazendo... É típico de gente que ainda não se entregou na fé. Não pisou no nada. Né? Não deu um passo, um salto no nada, como Kierkegaard dizia. Agora, a oração é justamente esse, como eu falei no começo, esse distanciamento de você em relação a você. Você se afasta da sua mente na oração. E ao invés de dar vazão à tua carne, você escolhe dar razão àquilo que é do Espírito. A oração é isso. Por isso que a oração é um ato de purificação. Por quê? Porque é mágico? Não. Não. Eu oro por causa de mim, não por causa de Deus. Tu acha que Deus precisa que eu relembre Ele do que é verdade para Ele? Não. Ele está disponível. E me deixa muito claro isso nas Escrituras. Eu vou até Ele porque eu preciso. Porque eu não sou bom o suficiente mesmo. Eu não sou, ninguém é. Agora, olha o resto do versículo. O 40, olha só. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo. E disse Pedro, puxa, então nem na hora puderes vós vigiar comigo. E devia estar brabo, né? Não era uma conversinha, ele estava brabo. Imagina, em profunda atenção. Pediu para os caras orarem com eles, estavam dormindo. Imagina, ele deve ter ficado irado, né? Ele falou, vigiem e orem para que não entrem em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Portanto, meus irmãos, a gente ora porque a carne é fraca. E mais uma vez eu repito, sou chato com isso, mas é que a desconstrução é um processo que é difícil. Toda a desconstrução. Principalmente a religiosa, porque tem Deus no meio. Tudo que a gente tem como vício mental e bota Deus no meio é muito mais difícil de desconstruir. Interessante isso. Perigoso, mas interessante. Então repito. Quando você ouvir o termo carne, obras da carne, não pensa que diz respeito ao comportamento. Ninguém começa a andar pelo Espírito porque parou de falar palavrão. Não é comportamental o negócio. Conversão não é comportamental. Andar pela fé, que é semelhante a andar pelo Espírito, são as mesmas coisas. É sobretudo uma decisão de começar a dar razão ao que o Espírito fala. É isso. Converter-se não é um evento. Não é um dia que você veio para a igreja, você veio aqui na frente, se sentiu tocado emocionalmente, ergueu as mãos e falou, eu te aceito. Isso pode ser um portal, um ponto de partida. Mas quem quer que pensa que isso é conversão e testifica e atesta e tem certeza que isso é conversão, é amante de estatística e de número. Porque uma conversão só é genuína quando existe uma mudança mesmo. Uma autoconsciência mesmo. Um despertar mesmo. Arrepender-se é isso. Eu digo do arrepender-se porque o arrependimento é a ponte de partida para o andar pela fé.
E como eu falei que andar pela fé é semelhante, é sinônimo de andar pelo Espírito, então só começa a andar pelo Espírito quem se arrepende. É simples assim. E só se arrepende quem olha para si e fala, e chega à conclusão óbvia, na verdade. Não tem que pensar muito, tem que ter 2 neurônios e um pouco de bom senso. Eu não sou bom o suficiente. Eu não me basto. Isso aqui não basta. Pelo amor de Deus, não basta. Eu posso até ter aquele surto de poder e achar que porque eu tenho dinheiro, tenho casa, tenho um casamento bem sucedido, tenho não sei o que, tenho uma carreira legal, tenho não sei o que lá, venho numa igreja maravilhosa como essa, eu posso até achar que, poxa, para mim é o suficiente, tá bom. Espero alguém passar à tua frente no trânsito. Toda essa pretensa perfeição vai embora na hora. Brigue com a sua namorada, com a sua esposa, com o seu marido. Entre alguma crise conjugal que é normal, para você perceber que essa pretensa perfeição e autossuficiência vai embora. Aí você é desembabacado, vamos dizer assim. Forte essa expressão, forte. Mas o sofrimento tem essa função de deixar a gente menos tolo. E a oração é justamente esse manter-se num ato de relembrar-se o tempo todo. Olha, ande na humildade, sujeite-se a mim. Você percebe isso na oração. Porque você, por você, não dá conta. Não dá conta, ninguém dá conta. A lei veio justamente para mostrar que ninguém dá conta. É Paulo quem explica isso. A lei foi dada para mostrar para os seres humanos que os seres humanos não dão conta. Porque não havia lei. E o povo pediu, Moisés, você que é um cara super íntimo de Deus aí e tal, né? O cara vem com um trovão, não sei o quê. Faz o seguinte, pede para ele para nos dar leis, que a gente quer obedecer leis. A gente quer que ele nos diga o que fazer. Aí, a lei é dada. O que quer dizer isso? Olha que interessante isso. O povo não aguentou a liberdade que existia naquela época. O povo não quis liberdade, o povo quis ser condicionado. Não aguentou a liberdade que o evangelho, que já era evangelho naquela época, não foi inaugurado por Jesus, não. A graça não foi uma coisa que começou em Jesus. Deus sempre foi graça. Davi falou o seguinte, Paulo retomou lá na frente em Romanos, que bem-aventurado é aquele a quem Deus não imputa justiça, não imputa iniquidade. Olha só, Davi no meio da lei mosaica falou, feliz é aquele a quem Deus não imputa iniquidade. A quem Deus olha e fala, esse cara não tem pecado nenhum. Olha como Davi entendia a graça, antes de Jesus. Por isso é que ele entrava no templo, todo mundo entrava, fazia um monte de coisa que não era permitido naquela época, e Deus não fazia nada. Percebeu isso já? O comportamento mau de Davi, que aconteceu o tempo inteiro, na verdade, não era tão santo assim, né, quanto a gente pensa. Houveram algumas consequências pontuais, mas Deus não consumiu, não o castigou, né? Por quê? Porque Davi entendia o que era graça. Ele sabia quem Deus era. Ele sabia quem Deus era. Então o povo lá atrás não aguentou a liberdade de agir com a consciência que Deus estava dando, aquela coisa, aquela ação livre, e pediu, a gente quer ser guiado, quer ser condicionado. A lei foi dada, mas a lei foi dada para mostrar o seguinte, Deus quando criou a lei falou o seguinte, a intenção é a seguinte, vocês vão tentar cumprir a lei, quer dizer, vocês vão tentar merecer alguma coisa por vocês mesmos, porque vocês cumpriram a lei. Eu fiz o que Deus me mandou, então eu mereço. A lei era isso. Eu fiz o que Deus mandou, eu dou dízimo, eu não sei o que, eu frequento o templo tais vezes, né? Até faço caridade, sei a lei de cor. Eu sou um fariseu, em outras palavras, né? Por isso eu mereço. Mas logicamente só quebrar a cara, né? Aí vem Jesus falar, vocês cumpriram a lei, então vocês estão perfeitos, né? Legal. Ilusoriamente. Mas vocês são na verdade hipócritas. Vocês são sepulcros caiados. Olha que forte isso. Quase um palavrão na época falar isso. Muito forte. Por quê? Porque vocês acham que vocês são autossuficientes, mas não são.
Não são. Porque agradar a Deus não é um cumprimento de regras. Vocês acham que é, mas não é. Agradar a Deus é uma disposição espiritual, é muito diferente. É muito diferente. E todo o resto, toda a gama infinita de comportamento deriva dessa disposição espiritual. Por isso que obras da carne, só é obras da carne, porque antes o cara decidiu dar vazão à carne. Então as obras da carne são consequências. E oração é esse redirecionamento. Não esqueça disso. Oração é redirecionamento. É um relembrar-se eterno de quem você é, de onde você veio, para onde você vai, de quem Deus é. Você se relembra. Você se afasta do dia a dia de você mesmo e se relembra daquilo que é verdadeiro. Porque o que a sua mente lhe diz não é verdadeiro. Não é a verdade. O que você pensa, sente, se emociona, não é a verdade. As suas paixões, inclinações, vontades, não é a verdade. Olha, estou encerrando já. Pilatos chegou, quer dizer, Jesus foi levado na frente de Pilatos. E Pilatos, cara influente, percebendo talvez a sapiência de Jesus, né? Perguntou para ele assim: mas o que é a verdade? Ele queria saber. Aí Jesus todo machucado, tadinho, só olhou para ele, não falou nada. Nada. Sabe por quê? Porque Pilatos queria uma resposta conceitual, filosófica, psicológica, física talvez, lógica. Mas a verdade não é uma construção conceitual. A verdade é uma pessoa. Porque Jesus falou o quê? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Quer dizer, se ele desse qualquer resposta, ele estaria dizendo o seguinte: a verdade é isso aqui, ó. Faça isso e viverás. Verdade. Mas como é a verdade, a gente só vive a verdade e continua assim até hoje se a gente tem essa pessoa introjetada em nós. Isso aqui é interessante. Não é uma construção conceitual a verdade. É uma pessoa, é muito diferente. Viver na verdade é viver pela fé. Andar pela fé é andar pelo Espírito. E andar pelo Espírito é você andar na contramão das suas emoções, pensamentos, sentimentos. É você discernir aquilo que porventura vem do Espírito ou não. E como é que eu sei disso? Se eu conhecer o Evangelho, senão é impossível. Tanto como é simples o negócio. Estou falando que é fácil, estou falando que é simples. A gente facilmente se ilude e se impressiona com as impressões da vida, do cotidiano. Mas o fato central é que a existência só é possível conforme o Evangelho se você decidir, é uma decisão intransferível e inacabável, de todos os dias dar razão a Deus. Isso é converter-se. Anote isso aí se puder. Converter-se é todos os dias dar razão a Deus. Converter-se é todos os dias decidir dar razão a Deus. É uma decisão consciente. Fique de pé, por favor. A carne vem e te diz: você não é bom o suficiente. O Espírito vem e te diz: você não é bom mesmo, e é assim que eu quero. É assim, por isso, abra mão de si. Aí que entra o negar a si mesmo, entendeu? A carne vem e te diz: você não é ninguém. O Espírito vem e diz: ainda que a mãe se esqueça de seu filho, eu não me esquecerei de vós. É você quem decide. Eu não sou merecedor. Aí vem o Espírito e diz: não é mesmo, parabéns. Você atingiu o pré-requisito básico para se converter. Parabéns. Mas é você quem escolhe dar razão a uma coisa, a uma voz ou outra. Amém? Feche seus olhos, por gentileza. Senhor Deus, estamos aqui, Senhor, para te agradecer em primeiro lugar, antes de tudo, por esse espaço, por essa oportunidade. Jesus, a única coisa agora que eu te peço é que você nos ensine cada vez mais a como ter um coração disposto a orar. Porque a gente sabe, Jesus, a gente sabe no fundo disso, Pai, que quanto mais atrelado, apegado às coisas deste mundo, aos afazeres, às posições na vida,
mais distante estaremos, Pai, da oração. Porque a oração é um espaço, não é um tempo reservado, Jesus. É um espaço é um lugar em que você entra, que a gente entra. Tu me ensinaste isso. E que seja assim com todo mundo aqui, Pai. Que a oração seja um espaço realmente sagrado, primário, prioritário dentro de cada um de nós. Porque só assim, eu sei disso, é que a gente consegue ver pelo Espírito, Senhor. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém.